faça a sua live com a gente. Acesse www.diariodebordo.net. Lá tem um link. A hora das lives, Thiago, é isso? Na hora das lives você entra lá e pode assistir todas as nossas lives. Inclusive essa vai estar daqui a pouquinho lá também. Então você não perde nada. Precisou sair, enfim, avisa os amigos. Olha, assiste lá. Na hora das lives. E lá vocês também acessem o contato, enfim, façam um contato. Quero fazer uma live. Lives de política, lives de empresas, lives, né, musicais, empresariais, quero contar algumas coisas, enfim, tudo que vocês quiserem trazer e levar para os amigos, a gente está aqui para realizar. Você sonha, a gente realiza. E você continua sonhando, porque o trabalho é todo nosso. Não é um sonho que depois se transforma em muito trabalho. Porque às vezes a gente pensa isso. Eu vou sonhar, mas cada vez que eu sonho eu tenho um trabalhão para realizar. Aqui não. Aqui você sonha, continua sonhando e o trabalho é todo nosso. Nosso, o que eu digo, é do Diogo e do Thiago, né? Porque eu só venho aqui na terça-feira para apresentar o programa, mas eu fico, ó, dormindo em casa. Eu não sou palhaço. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. A gente começou um dia aqui fazendo fofocas. E aí hoje eu me dei conta, gente, está 1º de setembro, né? Faltam 30 dias para oficialmente nós iniciarmos campanha política para o pleito de 15 de novembro. E a coisa aqui por Canoas está pegando fogo. Aí a gente pegou telefone e fez um contato. Marco Leite, tu que no site Notícias da Aldeia, que em 3 dias teve 27 mil visualizações, né? Exatamente. Então, e ele fala muito ali da política canoense, a gente teve que chamar o Marquinho, né, que é nosso amigo do coração, para falar um pouco. Marquinho, como é que a gente está, né, vendo a perspectiva da política canoense para 2021? Vai dar muita briga? Olha só, eu acho que sim. Briga feia, porque a gente, quando teve esses 27 mil acessos, né, foi numa enquete que acordei de manhã e resolvi fazer uma enquete. Botei 12 candidatos, possíveis candidatos a prefeito, né, e lancei isso no meu site. A coisa meio que viralizou e virou uma grande discussão dentro da cidade. Para ver como a política é tão dinâmica, a enquete deve ter derrubado uns 3 candidatos já só com o resultado dela, porque uma enquete não tem cunho científico, a gente não separa as pessoas por condição, por idade ou qualquer coisa que eu valha. Foi simplesmente joguei na rede para ver como é que estava, né, sentindo a política. E eu descobri que está muito parelho. Tinha gente que achava que poderia ganhar no primeiro turno e eu acho que não vai ter isso. Vai ter briga. E eu espero, sinceramente, que seja a briga no campo da política e não na baixaria, né? Como já tivemos outras vezes. Infelizmente, está se fazendo uma grenalização da política, né? As pessoas não pensam mais, né? Elas só pensam em degladiar, brigar. E pensar em soluções para a cidade é o que menos se pensa. A pessoa está pensando mais no seu próprio ego, no seu interesse próprio, né? Eu espero, sinceramente, que os políticos que estão aí, que no final das contas eu apresentei 12, eu já acredito que serão 7. Ontem mesmo, né? 5 caíram já? Deu uma grande confusão aí. Oficialmente ainda não, né? Exatamente, mas já está abrindo mão de uma candidatura, e assim como pessoas importantes que também estão. Mas essa enquete me fez ver que Canoas vai ter briga, sim, e vai ser peleia grande. Marquinho, não vou falar agora assim de pessoas, mas de partidos. Existem partidos que colocam um candidato, né, a uma majoritária, no intuito, claro que nem de ganhar, digamos, mas de barganhar coisas num futuro governo? Certamente. Muito antes de começar a campanha, né, eu sou um cara que vivo a política desde os anos 80, né, eu estou há 40 anos aí, eu já elegi alguns candidatos a vereadores, já elegi deputados, já elegi prefeitos da cidade, já trabalhei com alguns, inclusive, né, então eu entendo muito de campanha e de eleger pessoas. Esse ano eu resolvi não me misturar com político nenhum. Eu quero plantar uma nova forma de fazer política
com o meu site Notícias da Aldeia, que é fazer com que as autoridades se preocupem com o que eu vou falar. Primeiro, que eu não quero ser político. E não pretendo mais também ser assessor de qualquer político que eu seja. Eu estou plantando uma ideia de que o político passe a se preocupar com o que ele vai fazer. Vai trabalhar, né? Entendeu? Porque senão nós vamos dizer para a população que o político não está funcionando. E, a partir dessa ideia, eu fiquei desempregado logo depois das eleições, e fiquei 2 anos plantando uma ideia, o que eu vou fazer da minha vida, né? Além de ter o trabalho, que eu já trabalho como sou diagramador, né? Então, eu tenho alguns trabalhos, inclusive o diário de bordo é feito por mim, né? Mas eu precisava me manifestar, porque como eu estou na política há muitos anos, eu tenho isso na minha veia. Só que eu não tenho ideia nenhuma de ser candidato a qualquer coisa. Não faz parte de mim isso. E aí eu resolvi escrever. E eu passei 2 anos desempregado escrevendo dentro da minha casa. E aí comecei a captar várias fontes da política. E a gente realizou muita coisa nesses 2 anos. Fizemos vereadores voltar atrás, denunciamos algumas coisas, e as pessoas hoje estão preocupadas. E como tu me fez uma pergunta da questão de que existem candidatos de pequenos partidos que venham a barganhar, sim, existe. Nessa campanha, muito poucos têm chance. E alguns vão concorrer, pensando num possível segundo turno, e talvez barganhar ali uma secretaria aqui, outra coisa ali, entendeu? Infelizmente, a política é isso, né? Se houver um segundo turno, alguém vai pender para um lado ou para o outro, né? Sim. Mas sempre com negociatas, como sempre é em toda a política. Isso não se baseia apenas em Canoas, né? Sim, infelizmente, né? Ficou dado pelo exemplo de ontem, né? Que aconteceu tudo que tinha que ter acontecido e pode ser que hoje ou amanhã a gente tenha uma intervenção aqui em Canoas, dentro de um partido político. Quando eu vim te dar essa entrevista, eu resolvi não citar nomes de candidatos, tá? Sim. E nem vamos falar nada. A não ser como deveria ser a política. Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte, ó, em Canoas vai ter briga, e dos 12 candidatos que nós colocamos na enquete, eu acredito que só 7 irão concorrer. E desses 7, Marquinhos, quantos tu pensa que realmente tem chance de chegar no segundo turno, enfim? Porque a gente tem uma eleição, me parece, em Canoas, polarizada entre 2 partidos, né? Entre 2 candidatos, né? E com algumas possibilidades de terceira via. Então, assim, me parece que são 2, e talvez esses outros 5 dos 7 pensem, né, ou estão idealizando ser uma terceira via, né? Bom, na minha forma de ver, ela ainda vai continuar polarizada, tá? Eu não acredito que venha uma terceira força. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Sim. Pela experiência que eu tenho. Mas temos bons candidatos que farão bons votos. Sim. E que podem surpreender. Já aconteceu isso na outra eleição, né? Claro. E a gente sempre lembra, né, Marquinhos? Eu sempre lembro, assim, quando a gente fala nessa questão assim, da terceira via, do Rigoto no governo do Estado, né? Exatamente. O Rigoto saiu de 1% e daqui a pouco se foi. Aqui em Canoas nós tivemos esse exemplo, né? E aí é o seguinte, de um candidato que era o 5º colocado nas eleições, nas primeiras pesquisas, com quase 2%, e venceu a eleição. Entendeu? Então, isso pode acontecer. Claro. Mas, conhecendo... E essa campanha é meio diferente, né, Bebeto? O poder econômico vai fazer a diferença dela. Infelizmente, é verdade isso. Antes, tu teria que botar o pé no barro e ir na vila. Hoje, por causa da pandemia, tu não vai conseguir te mexer muito tempo e sair por aí pedindo voto, né? Sim. As redes sociais vão ser a grande briga, né? Que, infelizmente, quem tem mais dinheiro pode pagar por uma boa propaganda, profissionais que sabem trabalhar a mídia. Sim. E quem não tem vai ficar pelo caminho, né? Acredito que é o seguinte, que possa surgir, por exemplo, tem um partido que tem o seu eleitorado fiel, né, que não muda, e a proposta hoje, eu acredito que possa surgir de alguém com o apoio do presidente, né? Entendeu? Que fale em nome porque Canoas nunca teve isso, entendeu? Sim. Um efeito de alguém tão forte como o Bolsonaro, por exemplo, né?
que vai fazer uma força então já tem grupos brigando pelo apoio do Bolsonaro. Ele mesmo se manifestou que não vai apoiar ninguém, em uma reportagem que eu ouvi. Mas as pessoas embolsam ele e trazem junto, né? Claro. De qualquer forma... Ou tiram foto com um Bolsonaro num cartaz ou num quadro atrás, né? Exatamente. E aí já dá um ar de aproveitar o efeito que hoje existe no país, né? Sim. Seria essa a terceira via, talvez? Esses são esses jogos da política, né? Exatamente. Mas, Marquinhos, assim, ó, o nosso eleitor, né, geral, assim, da comunidade, enfim, que quer saber quem é o candidato ou em quem eu vou votar. Como é que ele deve agir nessa próxima eleição agora? É procurar redes sociais, vai se informar de onde vai vir a melhor informação ou a busca desse nome? Bom, falar por mim, eu tenho procurado contatar com todos os candidatos e fiz uma pergunta: por que quero ser prefeito ou prefeita da cidade, né? Estou jogando isso nas redes sociais para o pessoal conhecer. Eu acho que não vai ter outra maneira, né, de tu atingir esse público. Sei lá como é que os caras vão fazer para atingir o público que não tenha tanto acesso às redes sociais, né? Sim. Talvez com showmícios em cima de caminhões, algumas coisas assim, mas basicamente vai ser se mostrar em redes sociais, né? Fazer essas lives que já estão tomando conta da gente. Eu, por exemplo, eu já nem tenho olhado mais algumas lives, porque chegou um dia que eu vi que tinha 3 ou 4 lives ao mesmo tempo. Eles parecem que procuram fazer ao mesmo tempo para ver o ibope de cada um, né? Eu acho errado, né? Eu não faria diferente, claro, num outro horário, né? Mas, enfim, essa guerra já está existindo, entendeu? Sim. E eu acho que o que vai decidir essa eleição vai ser o cara que tiver um trabalho melhor nas mídias sociais. E, mais uma vez, eu digo que os favoritos são os que têm a máquina na mão, né? Sim. Então, vamos ficar atentos, né? Sempre. Vamos ficar atentos sempre, porque e espero, 15 de novembro está aí, né? E espero, sinceramente, que seja uma campanha num nível melhor do que foi a passada, né? Sim. Que tem muita gente boa que ficou manchada durante muito tempo por causa da baixaria da política, né? As pessoas machucam as pessoas sem ter respeito, né? É verdade. E eu penso que isso é na vida, né, Marquinho? Aquilo que a gente quer conquistar, a gente não precisa pisar em ninguém, né? Não precisa machucar ninguém, não precisa ser, sabe, não educado, pelo menos, né? Ou não correto, ou não adequado, né, no tratar com o outro, né? Isso, para mim, eu penso que vencer desta forma, nem na política, na vida, vencer desta forma, não é uma vitória, né? Graças a Deus, eu tenho uma coisa boa comigo, sabe? Porque eu conheço todos os candidatos pessoalmente. Alguns são meus amigos pessoais, outros eu conheço desde ser... Nem político eram, né? Sim. Entendeu? Então, estou em Canoas desde 78 e sempre fui uma figura muito popular. Eu botei som nos clubes e sempre trabalhei em jornal, trabalhei no Timoneiro, Folha de Canoas, na Ubra, no Diário de Canoas. Então, o meu conhecimento é vasto, as pessoas me respeitam por isso. Mas, mesmo assim, até eu, sabe? Quando tu não fala do Bebeto, o Bebeto acha que eu estou contra o Bebeto. Estou dando como exemplo, para não citar nomes, de como jogam com as pessoas, né? Tu não pode ter mais uma opinião e não pode dar uma notícia da pessoa que tu vira apoiador dessa pessoa. E não é assim que está funcionando, entendeu? Na minha política, no meu modo de ver, é respeitar a opinião de todos e quando tiver alguma coisa errada, dizer que existe exatamente, doa quem doer, né? Legal. Marquinhos, não precisa dizer em quem, é claro, né? Porque isso é secreto, dizem pelo menos. Já escolhesse o teu prefeito? Bebeto, na realidade, não. Sabe? Porque está difícil de escolher. Eu não tenho nem candidato a vereador ainda. Eu criei até no meu site uma seção chamada Eu Vereador, que eu estou apresentando todos os vereadores que quiserem se apresentar no site da Notícias da Aldeia, que é para as pessoas conhecerem. Nós vamos ter 400 e poucos candidatos a vereador. Sim. Quantos vocês conhecem? Nenhum. Realmente, ó, como
candidatos ou com propostas para uma vereança, né? Sabe, então, assim, o que eu quero fazer na política é fazer que as pessoas vejam e escolham sem ter uma posição lá de apoio ao fulano, sabe? Fulano, por favor, para me dar uma resposta, por que tu quer ser prefeito? Eu vou lá e publico por que ele quer ser prefeito. Aí o eleitor que tire suas conclusões, né? Esta vai ser a nossa saída para 15 de novembro, né? Nos informarmos bastante, saber as coisas, né, todas de cada candidato, enfim, mas focar especialmente, né, Marquinhos, nas propostas. Exatamente. O que eu quero para a minha cidade? Na saúde, na segurança, na educação, nos investimentos, né, na indústria e comércio, enfim, né, no saneamento, nas obras. O que eu tenho como prioridade para a cidade? O que eu vou deixar para daqui a pouco? Né? Para vocês, para a gente ter uma real noção em quem a gente está votando. Não vamos votar apenas por partido, apenas por quem é mais simpático, apenas por quem é mais querido ou mais bonito, ou enfim, né? Porque tem essas coisas, né? Tem pessoas que utilizam critérios tão pequenos para uma situação tão importante. Nós vamos passar, a partir de 2021, sob a coordenação, a administração e o mando de uma pessoa que nós iremos escolher. Ela não vai assumir a prefeitura se não tiver a maioria dos votos dos canoenses. Cada um de nós é responsável por essa escolha. Então, pensem bem. E no dia 15 de novembro, façam com qualidade o apertar as teclas da urna. E mais importante de tudo isso é saber escolher o seu vereador. Porque nós estamos num país, numa cidade, num sistema parlamentarista. Quem define como o prefeito vai trabalhar é a Casa do Povo, Poder Legislativo. Não adianta tu eleger um prefeito e não te preocupar com quem vai decidir lá a fiscalizar o prefeito e fazer as nossas leis. Talvez a figura do vereador seja mais importante que a do prefeito para a gente escolher nessa eleição. Essa pandemia tem nos ensinado muita coisa, sabe? Tem muita gente dizendo que tem que ter renovação, que tem que tirar todos os vereadores. Eu não penso assim, sabe? Eu acho que existem vereadores em Canoas de qualidade, sim, que podem ser votados, mas também tem muita gente boa vindo aí e que possa nos representar também, entendeu? Claro. Essa pessoa, dentro da Câmara de Vereadores, será um voto só de cada uma pessoa. Mas ela terá um voto para decidir o futuro da nossa cidade ali na frente. As pessoas não sabem o poder de um vereador, sabe? E se preocupam só em eleger o prefeito, talvez por cargo, talvez por interesse, ou por que receba um rancho, uma cesta básica. Infelizmente, a política ainda funciona dessa maneira. Eu espero que essa mudança que essa pandemia está trazendo para nós mude muito a consciência das pessoas, sabe? Marquinho, e o Marquinho é uma pessoa super querida e elegante, né? Então, eu vou complementar isso, é uma opinião minha. Cuidado ao votar mesmo no vereador. Tem muitos que não sabem nem qual será a função dele sendo vereador. E isso é gravíssimo. Então, escolha um vereador que tenha propostas e especialmente que saiba o que fazer. Porque, né, transportar gente, doar coisas, não é a função de vereador. A função é realmente outra. E nós temos que estar bem claros e bem cientes disso se nós quisermos uma cidade que melhore, que progride, que vá para frente. Certo? Olha, para a gente não ficar aqui de chororô na política, vamos ficar de chororô na música? Grazi Andriotti, ajuda a gente a ficar mais alegrinho e pensar no que vai fazer em 15 de novembro de 2020. Estou aqui curtindo esse papo maravilhoso. Espero que vocês estejam curtindo também agora.